Esta noite eu tenho um tema. Chave no meu bolso, meu pai. Esta noite eu tenho um tema. E o tema é alinhamento. A atitude certa para vivermos uma vida melhor. Todos nós, evidentemente, queremos viver uma vida melhor. Isso é um fato, todo mundo busca melhorar, todo mundo está correndo atrás de algo melhor. E isso é importante, e o mais importante é que Deus tem uma vida melhor para todos nós. Porém, apesar de sabermos que Deus tem o melhor para nós, apesar de sabermos que Deus é o mais interessado em que nós vivamos uma vida melhor, nós precisamos também estar alinhados à vontade dEle para desfrutarmos desta vida que é o melhor que Ele tem para nós. Entender isso é muito simples. Quem tem filho, e você é filho, então seu pai já te deu muito puxão de orelha para que você pudesse caminhar no caminho certo. Então, seu pai te dava puxão de orelha para quê? Para que você vivesse uma vida alinhada, aprumada, e assim pudesse desfrutar de algo melhor. Se nós, recebendo puxão de orelha, recebendo as pauladas da vida, recebendo aí tantas circunstâncias da vida que não são fáceis, temos dificuldade de encontrar algo melhor ou viver uma vida melhor, imagina se nós não alinharmos a nossa vida. Se alinhando a vida já não está fácil, imagina de forma desalinhada. Então, nós precisamos entender que a Bíblia, eu citei isso e repito, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela existe para nos proporcionar uma vida melhor enquanto estamos aqui nessa terra. A palavra do Senhor, ela existe para nos direcionar, nos orientar e nos permitir vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, nos direcionando, nos modelando, nos apontando o destino para que caminhemos de forma segura, saudável, madura e responsável, e dessa forma cheguemos com segurança ao nosso destino. Por isso, abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler um texto. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. É uma leitura longa, então acompanhe na sua tradução. Amém? Diz assim, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ouça-me aqui, já continuamos essa leitura. Só para você ter uma ideia como estamos falando de alinhamento, a própria palavra, ela já dá uma diretriz de como devemos andar. Eu sempre digo, a palavra do Senhor, ela não vem para controlar as nossas vidas. Deus quer o controle das nossas vidas para nos direcionar e caminharmos de forma segura. E essa forma dele nos ensinar vai ser nos mostrando como devemos ou não andar. Imagina um pai chegando para o seu filho e dizendo: cuidado com o que você fala,
Pare de falar coisas indecentes. Cuidado com o que você veste, porque você não pode se comportar de uma forma imoral ou dar lugar à imoralidade sexual. Isso tem uma coisa muito presente nessa geração de hoje, é isso. A erotização precoce ou a erotização infantil, onde você não consegue olhar mais para uma mulher e a partir da roupa definir a idade dela. Por quê? A mulher mais velha quer vestir a roupa da novinha e a novinha quer andar com uma criança. Então, o texto está dizendo, cuidado com isso. Não é que Deus quer nos controlar, mas se eu quero viver uma vida melhor, se eu não quero ser tratado como um objeto, se eu quero ser respeitado e valorizado, eu preciso ter um comportamento decente. Então o objetivo da palavra já é nos alinhar, porque o melhor está lá, mas eu não vou chegar lá de qualquer jeito. Eu não posso vestir qualquer roupa, não posso falar qualquer coisa, não posso me comportar de qualquer maneira. Então o texto segue, versículo 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ouça-me aqui mais uma vez antes de seguirmos. O texto, é claro, ele está comparando a nossa vida entre o antes e o depois. Olha, agora que você tem uma verdade, agora que você entende que é uma promessa sobre a sua vida, que você pode viver uma realidade melhor, agora que você não é mais o mesmo, dá uma olhadinha para trás, você era filho das trevas. Por quê? Porque estávamos conversando aqui antes do culto começar sobre a catástrofe que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Independente de certo ou errado e das mortes, e temos que lamentar a família que mais sofre com tantas mortes, cada um, infelizmente, pagou pelas suas escolhas. Se eu planto coisa boa, vou colher coisa boa. E se eu planto coisa ruim, infelizmente, é coisa ruim que eu vou colher. O texto está dizendo, olha só, o que você vive no presente é consequência da sua escolha. Então antes você vivia nas trevas, o que você fazia, você achava que era certo, só que agora você descobriu que não é certo. Então, se não é certo o que você fazer e agora você sabe o que é certo, viva como certo. Antes você era trevas, agora os seus olhos estão abertos e você está vendo que essa vida que você vivia não vale mais a pena. Então mude o seu comportamento e ande como alguém da luz. Por quê? Porque, com certeza, se a maioria daqueles que morreram ouvissem apenas as suas mães, como os vídeos de algumas mães, implorando aos seus filhos para sair daquela vida, eles não tinham morrido. E morrido precoce, porque é uma estatística brasileira, infelizmente. A nossa geração no Brasil tem uma dificuldade de envelhecer, porque morre-se muitos jovens, morre-se muito cedo. Se você pega a maioria de 25, 30 anos para baixo, nem viveu a vida direito. Nós temos a palavra que ela pode nos direcionar. E por mais dura que ela pareça ser, ainda assim é o melhor para todos nós. E é a única palavra que consegue transformar as nossas vidas. Vamos seguir a leitura. Versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. Olha só, veja como algumas pessoas já nos aconselharam em várias decisões que nós
precisávamos tomar, e como a palavra, ela parece que nos conhece. É como se o Espírito Santo chegasse assim, de forma particular para mim e dissesse: cuidado, veja como você está andando, veja como você está, veja como você vive. Por quê? Porque você pode estar se achando inteligente, mas na verdade você é burro, você é tolo. E você não precisa viver assim. Seja sábio. Nem tudo que é bom para você. E nem tudo, ainda que pareça ser bom, vale a pena. Então, seja sábio, aprenda a discernir que nem tudo que é bom para nós. Chocolate é bom, mas tem gente que não pode. Refrigerante é bom, mas o médico corta. Então, nem tudo que é bom vai valer a pena. Eu preciso ser sábio, por quê? Porque na maioria das vezes, aquilo que fazemos de forma boa ou na boa intenção para nós traz uma consequência drástica. Às vezes sofremos coisas que não deveríamos sofrer por causa do nosso péssimo comportamento. Agimos como tolos ao invés de agirmos com sabedoria. É isso que o texto está me ensinando, tentando me direcionar. E o texto segue: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha só, não ande como tolo. Para de ser burro. Seja inteligente, seja sábio. Por quê? O dia é mau. Os dias são maus. Se você discerne que os dias são maus, você começa a despertar a inteligência para quê? Para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque não importa o que o outro vive, eu sou responsável pela minha escolha. Então, se eu entendo que de fato os dias são maus, e por que os dias são maus? Basta olharmos para a realidade da vida. Basta olharmos para o que aconteceu lá, que parece ser uma realidade distante para nós, porque estamos a 2.000 quilômetros de distância. Mas se chegarmos em Feira, a realidade é a mesma ou pior. Então, irmãos, se eu discerno que a realidade à minha volta é mal, mentira, prostituição, adultério, um querendo ser melhor do que o outro, um ofendendo o outro com palavras, eu preciso ter uma postura correta. Não é por causa do outro, não, é para que eu permaneça de pé, porque senão eu sou próximo a cair. Então eu preciso analisar bem, discernir, para que eu viva com sabedoria. Os versículos, o texto continua, versículo 17 diz assim: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito. Nós sempre teremos à disposição a vontade de Deus para nós, como também nós sempre vamos ter à disposição aquilo que traz contenda. Cabe a mim discernir que estilo de vida eu vou querer. Cabe a mim entender que se os dias são maus é porque o mundo já está aí. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Só que eu posso, apesar de estar nesse mundo, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Como? Fazendo as escolhas certas. Então, eu tenho que me encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa muito difícil, dar graças a Deus por tudo. Se tem uma coisa que é desafiador para nós, é dar graças a Deus por quê? Por tudo. Por quê? Porque dar graças a Deus quando acontecem coisas boas é fácil. Dar graças a Deus quando está tudo bem é fácil. Mas quando a coisa ruim acontece, nós optamos por reclamar, murmurar, questionar e querer entender o porquê aquilo aconteceu. Sendo que na maioria das vezes, se eu confio no Senhor, o que aconteceu, seja bom ou ruim, é a vontade do Senhor para mim.
A vontade do Senhor no que é bom, para que eu desfrute, e naquilo que não é bom, ainda assim continua sendo bom, porque eu vou amadurecer. Cabe a mim discernir. Então, baseado nesse texto, nessa leitura, nós vamos falar sobre alinhamento. Para vivermos a vida que Deus tem para nós, é necessário nos alinharmos à vontade dEle, e essa vontade encontramos aqui na sua palavra. Se você pergunta qual é a vontade de Deus para a minha vida, basta você ler esse texto que nós lemos. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você veste, cuidado com quem você anda, cuidado com tudo que você vai produzir, tudo que você vai decidir, cuidado com o que você quer. E entre tantos cuidados, o texto ainda diz, além de você pensar nos cuidados, seja sábio, não seja tolo. Pare para pensar, pare para refletir, pare para analisar. É essa a vida mesmo? Daqui a 5 anos, quem vai ser você se o comportamento continuar o mesmo? Se você não mudar de vida, continuar falando o que fala, continuar vestindo o que veste, continuar vivendo como vive, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Então o texto está dizendo, mas se você decidir encontrar a vontade do Senhor, permitir que a palavra te guie, daqui a 5 anos, eu posso afirmar pela palavra como vai dar a tua vida. Vai estar muito melhor do que o que você imagina. Se eu quero viver o melhor, eu preciso caminhar alinhado a esse melhor. Porque de qualquer jeito eu nunca vou chegar ao melhor. Por mais que eu queira e tenha vontade para isso. Porque a promessa de Deus, ela é real, mas ela está atrelada à sua palavra. Não adianta saber que Deus tem o melhor para a sua casa e sua vida, se você não busca na palavra a maneira correta de viver para desfrutar, acessar e experimentar esse melhor dele sobre a sua vida. Pois a promessa dele sempre está de pé e sempre será permanente e já está pronta. Nós é que precisamos nos alinhar para chegarmos até ela. Nós precisamos guardar algumas coisas no nosso coração, e uma coisa que precisa estar viva dentro de nós: toda promessa de Deus para nós sempre virá debaixo de instruções. A promessa de Deus para a sua vida está condicionada a uma vida de obediência à palavra do Senhor. E por quê? Porque não tem como viver algo de qualquer forma, de qualquer jeito e de qualquer maneira. É impossível desfrutarmos de tudo que Deus tem se nós não nos alinharmos à vontade, à palavra do Senhor. E entender isso é muito simples, como eu já citei. Você já tomou vários puxões de orelha. Imagina, teu pai te prometeu um celular se você passar de ano. O que é que você vai fazer? A promessa está lá, só que tu está em janeiro. Vai ter que estudar o ano todo até o final do ano e passar. Se não passar, você não se alinhou à promessa, não obedeceu, não passou. Se o pai dá o celular, ele está criando um filho irresponsável. Então, por mais que ele tenha a promessa, por mais que ele possa dar, por mais que ele queira dar e por mais que ele sofra, vendo o filho não ter, é melhor ele não dar, do que dar para favorecer e beneficiar e ver a alegria do filho e gerar um filho irresponsável lá na frente. O problema é que nós, por causa do apelo do mundo, por causa das coisas do mundo, por causa da nossa condição, optamos por dar, ajudar e abençoar, e por causa disso temos uma geração como temos. Então, irmãos, nós precisamos nos alinhar. A vontade de Deus está liberada para todos nós, mas não é de qualquer jeito que chegaremos a essa vontade, porque não vivemos uma vida melhor e nem desfrutamos das promessas do Senhor. Sabe uma coisa? Todos os dias é a nossa intenção, isso é um fato. Acordamos cheios de fé, entusiasmados de que Deus vai fazer o melhor, de que vai dar tudo certo, de que o Senhor vai na frente, e nós oramos e pedimos a Deus que nos guarde. Estamos certos nisso tudo. Mas uma coisa é certa: não é porque eu tenho esse comportamento, esse entusiasmo, essa vontade, que as coisas vão acontecer. Eu preciso entender que entre a minha vontade e a vontade de Deus há um caminho a trilhar, e sou eu que trilho esse
caminho. O que Deus tem está pronto. O que Deus quer fazer já está lá à minha espera. Mas nem sempre eu desfruto. Por quê? Porque todos os dias, por falta de alinhamento à palavra do Senhor, por falta de vigilância, abrimos pequenas concessões que atrapalham as nossas vidas. E é nisso aqui que eu queria focar rapidamente nessa noite. Não adianta sabermos que Deus tem o melhor. Não adianta sabermos que existem promessas e promessas grandiosas sobre nós. Não adianta nós sabermos que Deus é um Pai de amor, cheio de misericórdia. E aliás, não é porque Deus nos ama que, por causa do seu amor, receberemos tudo dele. A única coisa que o amor de Deus dá por nós é a vida, a salvação. O restante no reino de Deus, se queremos viver principalmente as promessas, nós precisamos nos posicionar. Só que somos um povo que tem fé e isso é bom. Só que não uma fé na perspectiva de se levantar, se posicionar e fazer o que tem que fazer. Mas uma fé na perspectiva de eu acredito que vai dar tudo certo. Nós somos bons em sentimentos, mas na atitude é que mostramos a verdadeira fé que existe e habita dentro de nós. Nem sempre vivemos a vontade do Senhor, apesar dessa vontade estar liberada e acessível para nós, porque abrimos concessão todos os dias. E essas concessões que abrimos dia após dia, permite com que todo tipo de ação maligna entre nas nossas vidas e nos impeça de viver a vontade do Senhor. E aqui eu te explico. Lemos no texto, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A Bíblia diz que quem anda com quem xinga, aprende a xingar. E é inconsciente isso. Então, eu preciso ter cuidado. Só que essa falta de cuidado abre uma concessão. E essa concessão me impossibilita de viver a vontade do Senhor. Deus quer me afastar de todo mundo? Não. Ele só quer que eu enxergue que há uma verdade além do que os meus olhos físicos e naturais conseguem ver. Porque nem todo lugar, apesar de mim caber, é o lugar em que eu devo estar. Nem todo lugar que eu quero estar me proporcionará o melhor. Então, quando eu discerno isso, eu começo a entender que não é em todo ambiente que eu devo estar, porque nem sempre esses ambientes são saudáveis para mim. Eu tenho uma tese. Geralmente, se eu for convidado para pregar, para algum tipo de encontro com pessoas, eu só vou se Simone puder ir. A menos que seja um evento exclusivo para homens. Simone não puder ir, por mais que me caiba, não vale a pena. Porque qual é o sentido de eu andar sem a minha esposa, se ela pode estar do meu lado? Então, por mais que pareça ser uma exigência minha, nem todo lugar que me cabe vai me fazer bem sem ela do meu lado. Então, irmãos, é só uma questão de discernir. Eu preciso ter cuidado com o que eu visto. Por quê? Porque cá para nós, como você quer ser visto, como você quer chegar a um patamar maior, andando de qualquer jeito. Se a primeira leitura visual é a roupa, a primeira forma de eu identificar, ainda que o julgamento, o juízo seja errado, mas a primeira forma de eu julgar, de eu identificar uma pessoa e pela aparência definir se ela é boa ou não, é pela roupa. Então, são coisas simples. A Bíblia, por acaso, quer nos proibir de vestir qualquer roupa? Não, você é livre. Ela não te proíbe. Mas ela te diz, se você quiser viver o melhor, tem roupa que você não pode vestir. A escolha é tua e o problema também é teu. É uma questão de consciência. A Bíblia diz que eu tenho que vigiar com quem eu ando, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Já dizia a vovó, quem se junta com porcos, farelo come. Então, a Bíblia quer me proibir? Não. Só que eu posso estar comendo comida de porco sem ser porco porque eu estou andando com alguém. Consegue entender que o negócio
vai muito mais além. Nem tudo que é lícito para nós. A palavra do Senhor diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso, eu devo, não. Por que eu não devo? Porque não me fará bem. Coca-Cola é bom? É. Convém para mim? Não. Por quê? Por causa do açúcar. Sal é bom. Comida sem sal é horrível. Convém? Não. Por quê? Pressão, hipertensão. Eu vou falar da gordura também, por causa do colesterol, mas daqui a pouco a gente não vai poder comer quase nada. Mas é só para entendermos, irmãos, que nem tudo que é bom, apesar de ser bom, vai valer a pena. E quanto antes eu discernir isso, será melhor para mim, porque eu vou poupar tempo. Não vou gastar tanta energia. Eu preciso ter um cuidado muito grande com as pequenas concessões que eu faço todos os dias. Eu vou te dar aqui mais um exemplo de concessão simples. Imagina que nós temos uma prova para fazer. Mateus ali vai fazer a prova do Enem. Vamos imaginar que o Mateus está focado em fazer a prova, mas aí para no Instagram. Cara, se tem uma coisa que o celular ele é bom, é em roubar o nosso tempo. A hora passa e não percebemos. E mais, se esquecer, eu falei isso quarta-feira e eu repito, o celular hoje, acho que foi quarta, o celular hoje, não, domingo passado, o celular hoje, ele parece que é um membro, domingo passado que eu falei, o celular hoje parece que é um membro do nosso corpo. Se eu esquecer a minha carteira em casa, os meus documentos em casa, eu não volto para pegar, mas se eu esquecer o celular, eu tenho que voltar para pegar. Por quê? Porque parece que eu esqueci uma parte de mim lá. E mais, o celular parece até uma parte do meu corpo íntima, porque ninguém pode ver o que tem nele. Veja, além de parecer ser um membro do meu corpo, parece que é até um membro íntimo, porque ninguém pode ver. Então, irmãos, todos os dias, por causa do celular, eu vou abrindo algumas concessões e eu vou esquecendo de coisas importantes. Aí o menino vai fazer a prova, como muitos outros vão fazer. Se você tem uma prova para fazer e perde tempo no celular, qual vai ser o resultado final dessa prova? Então não adianta orar. Deus tem o melhor, tem. Se ele se dedicar, o Senhor vai abençoar e vai passar. Só que Deus não vai lá e vai revelar as respostas. Por quê? Porque Deus abre a mente, mas ele tem que estudar. Então, isso é só um exemplo, porque ele vai fazer a prova, mas isso é válido para todos nós. Eu já citei aqui, eu repito. Eu tenho uma colega, estudou direito, e ela teve que ler um livro que acho que dava 2 Bíblias dessa aqui para responder uma questão. E ela teve um casamento no final de semana para ir, e ela disse que não. Sabe, um casamento, você recebeu um convite de casamento, deixa eu te falar uma coisa, você é uma pessoa exclusiva. Porque nem todo mundo, por mais que goste de nós, quer que estejamos no casamento. E como o lugar do casamento às vezes não cabe todo mundo, então quem recebeu o convite é privilegiado para lá estar. Ela foi privilegiada por causa do convite, mas ela disse não. Ela poderia ir a esse casamento? Poderia, só que ela decidiu, o meu futuro é melhor. Eu preciso passar na prova. Então, eu não vou para esse casamento. Frustrou a família e frustrou os noivos que convidou. Só que a frustração passa. E o futuro, se ela perde a oportunidade por causa de um casamento? Quando lá ia ter a oportunidade de fazer novamente essa prova? Então, eu preciso discernir o que é melhor para mim, porque no final só vai sobrar eu, com as minhas frustrações, decepções e desilusões, se eu deixar de fazer o que é certo. Então, irmãos, qual é a vontade de Deus para nós? Que vivamos uma vida com êxito, tendo sucesso, conquistas e vitórias. Eu não estou falando de uma vida fácil,
mas de uma vida que é cheia de realizações, milagres e manifestações da fé. Porém, a partir do nosso posicionamento. A vontade de Deus é que eu desfrute de êxito, sucesso, realizações e conquistas. Isso não tem a ver com facilidade. Tem a ver com eu me levantar, me posicionar e ir para a luta. Matar um leão todo dia, matar um urso todo dia, enfrentar o gigante com coragem e matá-lo também. Só que para isso, eu preciso parar de abrir concessões e me alinhar à vontade do Senhor. Você conhece a história de Davi? Estava lá todo o exército de Israel. Somente um adolescente, Davi tinha 17 anos mais ou menos na época, foi o único que teve coragem para enfrentar o gigante. Por quê? Porque enquanto o povo olhava para o gigante, Davi olhava para a promessa. Deus tem uma promessa. Qual é a promessa do Senhor? Que eu desfrute do melhor. Eu não vou ser escravo do inimigo. Ou eu luto para vencer esse gigante, e ainda que eu não vença, morra tentando lutar, mas eu não me rendo, eu não vou ser escravo. Então Davi parte para cima e vence toda pessoa. Depois que Davi mata Golias, toda pessoa, por mais que desprezasse Davi, só estava viva e não era escravo por causa da atitude de Davi. Por mais que eu não gostasse do pequeno Davi, eu só estava vivo por causa da atitude dele. Veja a atitude de uma pessoa que se alinhou à vontade de Deus, salvou uma nação. Então, no final, não importa o que pensem ao meu respeito, porque a família de Davi desprezava Davi. Os irmãos de Davi lá no campo de batalha olhou para Davi e disse: o que é que você quer aqui, seu presunçoso? Davi foi levar comida para eles, e eles estão menosprezando o seu irmão. No final, eles só estavam vivos por causa da coragem e atitude do seu irmão Davi. Então, irmãos, nós precisamos nos alinhar à vontade do Senhor. E para finalizar, Josué capítulo 3, abra aí sua Bíblia, 6º livro da Bíblia, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3. Nós precisamos entender que a direção de Deus é mais importante do que a promessa de Deus para nós. Por quê? Porque a promessa está pronta, só que é pela direção dele que chegaremos seguros e saudáveis para vivermos esta promessa. É como diz o ditado: a direção é mais importante do que a velocidade, porque não adianta andar rápido, estar acelerado, se nós não soubermos o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Então, em Josué capítulo 3, o versículo 5, olha só o que diz o texto. Josué disse ao povo: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Na tradução mais comum, santificai-vos hoje, para amanhã o Senhor fazer maravilha no meio de vós. O que é que o texto está dizendo? O que eu vou viver amanhã depende da minha atitude hoje. O que Deus quer fazer enquanto maravilha amanhã já está pronto, só que só será uma realidade se eu fizer o que é certo hoje. Já está preparado, não depende de Deus. Aliás, do que depender de Deus, já está pronto. Mas qual é a minha atitude? Me santificar hoje. Então eu me alinho hoje para que amanhã o Senhor possa, na minha vida e através da minha vida, fazer maravilhas. Então qual é a vontade de Deus para todos nós? É que desfrutemos de uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas qual é a minha atitude? Qual é a direção de Deus para mim hoje? Enquanto direção, que eu me santifique, que eu ande em obediência, que a palavra do Senhor seja o GPS da minha vida. Se você usar um GPS,
vamos imaginar, estamos indo daqui para a Feira de Santana, 100 quilômetros ali, e nós ligamos o Waze. Dependendo do que estiver acontecendo daqui até lá, porque eu não sei o que está acontecendo, mas o Waze, sabe, ele já me alerta. Buraco na pista, reduz a velocidade. Quebra-mola, reduz a velocidade. Se eu for entrar em algum lugar, ele vai dizer, reduz a velocidade, entre à esquerda, entre à direita. O GPS vai me guiando para que eu ande seguro e de forma tranquila por caminhos que, por mais que pareça que eu conheça, eu desconheço, porque eu não sei o que está acontecendo ali. O GPS é como a palavra do Senhor, já está lá. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que é que eu sei? Que Deus já está lá. Que a palavra dele, que conhece o meu futuro, já chegou lá. E porque ela está lá e tem o melhor para mim, ela vem para cá, para o meu tempo, para dizer: Adalmir, ande assim. Porque se você andar assim, você vai andar de forma segura. Você vai chegar lá saudável. Então, irmãos, o amanhã é resultado do que fazemos hoje. O que vamos viver amanhã vai depender das nossas atitudes hoje. E se nós não tivermos uma atitude certa, nós vamos viver coisas que não queremos, não gostamos e que são as consequências das nossas precipitadas decisões. Porque hoje temos a oportunidade de fazermos o que é certo. As maravilhas que Deus quer fazer amanhã não depende de Deus, depende das nossas atitudes hoje. Portanto, santifiquemo-nos hoje e amanhã seremos surpreendidos com tudo o que Deus quer fazer. A palavra de Deus não está aqui para controlar as nossas vidas, mas para nos direcionar rumo ao melhor que Ele tem para nós. E nem tudo que eu enxergo como melhor, de fato é o melhor, pois a própria palavra diz: há caminho ao homem que parece ser bom, mas o final é morte. Então eu preciso decidir que tipo de caminho eu vou andar e que tipo de futuro eu vou ter a partir desse caminho. Esse tempo, ouça isso aqui, eu já estou finalizando. Esse tempo é o tempo da gente despertar. É o tempo de eu chegar em casa, olhar para o espelho e pensar: como vai estar minha vida daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Como eu vou estar? O que eu vou ter? O que eu vou viver? Porque quando eu olho para a realidade deste mundo, quando eu olho para os dias que são maus, quando eu olho para o comportamento do ser humano, quando eu olho para pessoas se alegrando pelas vidas que morreram, quando eu olho para as pessoas dizendo que mais teriam que morrer, eu fico pensando que tipo de sentimento eu estou desenvolvendo em mim. Porque a sensação que eu tenho com aquelas mortes é que houve um alívio, porque morreu criminoso é um alívio, só que são vidas. Pagaram pelos erros deles, cada um escolhe o que quer e tem a consequência disso, mas ainda assim são vidas. Tem famílias ali, tinha pais ali, irmãos ali. Então, irmãos, esse tempo é o tempo de nos despertarmos, para que, uma vez que eu entenda o tipo de futuro que eu quero ter, eu venha caminhar da forma certa. Porque a palavra do Senhor, ela não quer me controlar, mas ela quer me direcionar. Ela não quer que eu viva uma vida alienada, mas que eu viva uma vida alinhada. Ela não quer que eu abra mão das coisas para que eu não viva das coisas. Ela quer que eu viva coisas melhores. E para as coisas melhores chegar, eu tenho que abrir mão de coisas e coisas boas. Pois nem tudo que é lícito convém. Por isso, guarde no seu coração pelo menos uma coisa. Deus deseja que você se entregue a Ele, independente de como você está, pois Ele diz: venha como estás. Mas tenha certeza que você não vai ficar como veio. Por quê? Porque o fato de Deus me amar e me aceitar como eu estou,
não quer dizer que o amor dele aceita tudo. Ele me aceita como eu estou, mas esse amor é tão grande e incondicional por mim, que esse amor existe para mudar a minha vida e me fazer viver uma vida melhor. Volto ao exemplo, você é filho e muitas vezes o teu pai deu um puxão de orelha. E aí nos momentos em que você veio como o teu pai queria, o que foi que aconteceu? Porque ele te ama, te proporcionou coisas melhores. Muitos daqueles jovens que infelizmente perderam a vida, se ouvissem as suas mães e abandonassem aquela vida, porque a mãe a amava: venha meu filho, eu te aceito como você está. Só que aqui em casa, o meu amor é tão grande por você, que eu não quero que você viva essa vida, porque essa vida te dá status, poder, fama, riqueza, mas não te dá paz nem dignidade. É melhor você ser um pobre feliz do que ser alguém que ostenta riqueza e correr da polícia. Então, irmãos, eu só estou citando essas coisas. Por quê? Porque eu preciso guardar no meu coração isso. Deus me ama e me aceita como eu estou, mas o amor dele é tão grande e incondicional por mim, que ele não permite que eu continue do mesmo jeito, porque ele tem algo maior e melhor para mim. Então nesta noite, recebe esta palavra, entendendo que de fato Deus tem mesmo. Nós vamos terminar o ano completamente diferente da forma que começamos, mas vamos começar novamente um novo ano, e eu é quem decido como eu vou estar e como eu vou terminar o próximo ano. Porque muitas famílias estão chorando nesse momento por causa do que aconteceu, e estão sofrendo nesse momento por causa do que aconteceu, e nós não. Isso quer dizer que estamos em uma condição melhor, não somos melhores. Apesar de não sermos melhores, a nossa condição é melhor. Não foi o meu irmão, não foi meu amigo, não foi um parente meu. Isso me coloca em uma condição melhor? Sim, mas isso não me faz ser melhor. Tudo depende da escolha que eu faço e da decisão que eu tomo. Então, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, porque Deus tem o melhor, mas esse melhor não chega de qualquer jeito, e sou eu que me alinho à vontade do Senhor. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.